Presidente Trump, o senhor foi induzido a erro. Esta é a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que sem papas na língua, não se intimidou em dizer quem está por trás da ofensiva dos Estados Unidos contra o Brasil. Se a história revela que o país sempre manteve relações diplomáticas com os norte-americanos, a virada de chave veio carregada de um sobrenome aliado ao golpismo. E a ministra não se cala. É o clã Bolsonaro. Nós estamos numa situação sem precedentes, é importante colocar, né? E o que dificulta muito para a própria diplomacia brasileira, que é considerada uma das melhores do mundo. Acho que alguns fatos precisam ser colocados como preliminares na mesa de forma muito objetiva, ainda que rápida, André, em relação a esse assunto. A meu ver, o governo Trump está sendo induzido a erro por mentiras da família Bolsonaro. Então, diante desse cenário, o Brasil tem ainda a dificuldade de ter que conviver com um fator político e ideológico no meio de uma transação que envolve balança comercial. A primeira carta, e isso é conhecimento público, causou absoluta perplexidade no governo. O presidente Lula olhou para aquilo e falou: é fake news? Porque a diplomacia brasileira nunca tinha convivido com uma situação dessa em relação aos Estados Unidos. Depois veio uma certa indignação do governo. Mas como assim? O que está na carta não condiz com a realidade. O Brasil vive uma democracia, quem tentou o golpe foram eles, o Brasil tem a democracia forte onde as instituições funcionam, o poder judiciário é independente e o poder executivo não tem poder de decisão em cima de uma decisão judicial de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, a partir daí, nós vamos tentar entender o que estava acontecendo com a investigação uma semana depois, na sessão 301, onde ali tinha tudo, menos discussão de comércio. Ali falava de uma possível pirataria na 25 de março, ali falava do PIX comprometendo cartões de créditos americanos, ali falava, para não dizer que não tinha nada, tinha etanol no processo. Fora isso, tinha tudo. Desmatamento ilegal no Brasil, de um país que acabou de sair, né, do Acordo de Paris. Então, diante de tudo isso, André, eu posso atestar para você e para quem está nos acompanhando, o governo do presidente Lula não saiu da mesa de negociação porque não conseguiu sequer sentar à mesa. Nós não temos com quem dialogar. Então, nós temos hoje, infelizmente, a constatação de que nós vamos ter que esperar 1º de agosto, com tudo pronto, obviamente. Então, todas as medidas estão na mesa do presidente, algumas delas vão ser levadas adiante, outras não, a depender do seguinte: 1º de agosto, primeira pergunta, vai haver prorrogação como teve com a China? Segundo, eles mesmos vão diminuir a alíquota tarifária de alguns produtos que eles não produzem lá e que impacta a inflação na mesa do americano médio? Então, entre outras coisas. Então, antes do dia 1º, a única coisa que temos que fazer, né, além da diplomacia, é nos prepararmos como estamos nos preparando para uma reação, não retaliação, é importante que se diga. É defender a soberania do Brasil e os interesses do povo brasileiro. Mas o imbróglio da taxação não para por aí. A extrema-direita tenta emplacar um discurso de que o Brasil se nega ao diálogo. Mais uma mentira daqueles que corroboram, inclusive com PIX, para que os deputados fujões articulem junto às autoridades dos Estados Unidos sanções contra a própria pátria. Os discursos, porém, não se sustentam. Basta ver o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apontou na terça-feira. Segundo ele, há sinais de maior sensibilidade de autoridades dos Estados Unidos para negociar as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. Se de um lado o Brasil está aberto ao diálogo, o que falta para Donald Trump abrir as portas? Tebet dá a letra. Brinquei e falei assim, uniu a fome com a vontade de comer, né? Uniu o fator econômico, em que os números não se apresentavam verdadeiros, e aí eles tiveram que mudar lá na investigação e colocar, como eu disse, de PIX a 25 de março e a programa anticorrupção e desmatamento ilegal, com a vontade de comer, que é um pouco da questão ideológica, né? Não há dúvida que o primeiro passo foi, aí não é uma democracia, é preciso anistia, é preciso intervenção. Acho que a questão é muito mais Alexandre de Moraes do que presidente Lula. Está muito claro isso, né? Eu acho sim, não há problema. O presidente Lula não tem problema de pegar o telefone e ligar. Mas não foi uma ou duas vezes que eu ouvi o presidente dizer isso. O problema é o seguinte, eu preciso minimamente de um ponto de partida. Eu preciso de um start para chegar e que essa reunião não fique, o telefonema, depois, não fique pior do que estava. Qual é
o ponto de partida, o que efetivamente vem de lá para cá, o que efetivamente, de novo, o governo americano quer do Brasil, que o Brasil ainda não tenha se prontificado, o que o Brasil tem a oferecer e que ainda não foi negociado. Eu colocaria na mesa, eu começaria dizendo, presidente Trump, o senhor foi induzido a erro, o Brasil é uma democracia, as instituições são fortes, a diplomacia Brasil e Estados Unidos vive 200 anos muito bem, o Brasil precisa dos Estados Unidos, como os Estados Unidos têm coisas que dependem do Brasil também, né? O poder judiciário é independente, eu não tenho, porque aqui não é uma ditadura, eu não tenho a capacidade nem o poder de interferir numa decisão judicial. Acho que a política é feita de embates. Então, dizem que a verdade, né, a verdade ela sobe de escada e é a mentira de elevador. Então, se também não houver da nossa parte um esclarecimento nessa pauta política, fica só a narrativa de um dos lados. Né, se fosse, eu entraria sim na questão política e ideológica com muita tranquilidade, porque nós não temos nada a esconder. Aliás, eu convidaria o presidente Trump para vir novamente ao Brasil, eu sei que ele já conhece o Brasil, para ver que aqui a imprensa é livre, que os poderes são independentes, né, que o Congresso Nacional hoje, inclusive, é muito mais fortalecido que o Executivo, né, e que a gente aqui vive com uma liberdade de expressão, as redes sociais aí podendo utilizar dentro de um regramento, obviamente constitucional, o que quiserem, né, e que aqui houve tentativa de golpe mesmo e que os criminosos têm que estar e vão ser punidos e que têm que estar na cadeia. O governo brasileiro fez uma força-tarefa interministerial para apresentar propostas ao ministro Fernando Haddad, que depois discutiu com o presidente Lula. Ambos atuam diretamente para proteger o povo brasileiro e mostrar que o Brasil não é quintal de deputado traidor da pátria. Até porque a solução não passa necessariamente pelo fiscal, né? Nós temos aí um problema... Não precisa de dinheiro do orçamento. Não é que não vá precisar, a gente está pensando na micro e pequenas, na micro não, mas nas pequenas e médias empresas, mas elas precisam de liquidez, elas precisam de capital de giro, elas precisam conseguir alongar os prazos das suas dívidas, elas precisam de carência, elas precisam de juros mais baixos, não tem como não discutir isso. Isso envolve BNDES, pode envolver Banco Central, essa é uma discussão que tem que ser feita. Mas a gente tem outros mecanismos, se eu citar qualquer um, vão falar que isso aí foi escolhido pelo presidente, não tem nada escolhido. Primeiro foi um cardápio que foi feito pelo Ministério da Fazenda, o nosso Ministério não faz parte do Comitê Interministerial, nós somos representados pelo Ministério da Fazenda, junto com a Casa Civil, junto com o Ministério das Relações Exteriores e junto com o MIDIC do vice-presidente. Então, todos eles apresentaram algumas sugestões, claro que foi primeiro peneirado algumas delas, foi colocado na mesa do presidente pelo ministro Haddad e o presidente, na hora certa, ele tem que tomar decisão e tem que ser 2 de agosto, por uma única razão. Acabou de sair uma informação agora do secretário de Estado do Comércio americano dizendo o seguinte, aquilo que nós americanos não produzimos pode ter até tarifa zero. Ora, entra o café? Ponto de interrogação. Entra a laranja, porque eles produzem um pouco, mas não tudo? Ponto de interrogação. Manga, abacaxi. As frutas tropicais entram? Ponto de interrogação. Da mesma forma, qual é o impacto inflacionário da tarifa de 50% de produtos brasileiros? Opa, eu não quero inflação alta nos Estados Unidos, eu não posso perder meu eleitorado, então eu vou renegociar, por exemplo, em casos como o caso da Embraer. Então, nós estamos diante ainda do desconhecido, né? E não é que cafezinho e as vastas frutas tropicais brasileiras viraram motivo de preocupação? Ouça de novo. Aquilo que nós, americanos, não produzimos pode ter até tarifa zero. Ora, entra o café? Ponto de interrogação. Entra a laranja, porque eles produzem um pouco, mas não tudo? Ponto de interrogação. Manga, abacaxi. As frutas tropicais entram? Ponto de interrogação. Pois é. Segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, a Secafé, 33% do café consumido nos Estados Unidos vem do Brasil. Mas não é só isso. Uma reportagem do G1 destacou que, se a tarifa de 50% entrar em vigor, os norte-americanos teriam dificuldade de suprir a demanda com outros países, enquanto os exportadores do Brasil buscariam outros mercados. Em outras palavras, o Brasil continuará vendendo, mas Donald Trump talvez não deguste um café brasileiro pela manhã. Já no outro tópico, quando a ministra fala sobre a preocupação estadunidense sobre as frutas, o respaldo também aparece em diversas manchetes. O UOL destacou que secretário dos Estados Unidos fala em tarifa zero para café e manga. Já o jornal O Globo destacou em miúdos que os Estados Unidos é potência apenas em nome, pois lhe falta o básico. A manchete diz: Estados Unidos podem voltar atrás e isentar café, cacau e alguns recursos naturais de tarifas. Enquanto Donald Trump não sinaliza uma proposta concreta, o dia 1º de agosto bate às portas, o que gera preocupação em diversos setores.